Então, para aqueles que não estiveram aqui na primeira palestra, vou falar aqui brevemente, em 3, 4 palavras. Esse livro, Os Mensageiros, ele conta a experiência de uma semana que André Luiz passou, junto com trabalhadores espirituais, junto à Terra, ao planeta Terra, na crosta terrestre, em trabalho de assistência, de auxílio, e ele relata para nós nesse livro como é que aconteceu. O André Luiz é um autor muito conhecido e ele trouxe-nos muitos livros interessantes, trouxe-nos muito conhecimento. Os livros do André Luiz são muito instrutivos, ele preza muito por trazer-nos informações para que nós possamos estudar a respeito da mediunidade, a respeito do que é a vida no outro lado da vida. E esse primeiro capítulo do livro, esse primeiro capítulo, então, ele começa então a relatar as primeiras impressões. E ele começa dizendo: desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas, agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo esposo, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. No livro Nosso Lar, ele relata-nos, e há de fazer uma recordação, ele era muito afeiçoado com as coisas da casa, com a vida terrena. Ele tinha a família como se fosse a sua posse. Ele tinha preocupação em prover. Mesmo depois de desencarnado, isso lhe perturbava. E isso trouxe-lhe muito sofrimento. Quando ele soube que a sua esposa, a sua viúva, ela tinha contraído um segundo matrimônio, ele sofreu imenso. E ele, através de muita luta, muito sofrimento, ele conseguiu superar e libertar. Então agora ele já consegue, que nós vamos ver, agora ele já consegue se mostrar numa forma diferente. Ele tinha a família como uma coisa, uma posse, uma coisa sua, em que ele ficava muito ligado, muito agarrado. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. Sabem o que é alvião? É uma enxada, uma picareta. É uma ferramenta de trabalhar a terra, em que tem uma ponta aguda, em que serve para quebrar, e a outra ponta mais delgada, em que é utilizada para fazer a raspagem. E então veja como é que ele se descreve no passado. Ele se sentia como um caramujo isolado na concha, isolado de todo mundo, de toda a vida espiritual. Ele não se dava conta, não tinha preocupação, e ele foi percebendo que, tal como os golpes do alvião, lhe quebraram a concha. Então, vocês percebem que, para um caramujo, a dor que não é ter a sua casa partida, a dor física, inclusive, ter partido
a sua concha. E ele se sentia dessa forma, ou seja, através de muita dor, de muito sofrimento, que ele conseguiu perceber todo esse espetáculo da natureza, como ele fala. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Nós temos o nosso sentimento muito viciado. Nós temos apego exagerado às coisas, às pessoas. E ele, quando diz que se libertou da família, ele se libertou no sentido de que aquele laço parental terreno, isso é uma coisa temporária, é uma coisa que com a morte se desfaz. Nós temos afeição pelo outro ser, afeição espiritual, mas aquele apego exagerado como um ser da família, ele demonstra que lhe trouxe sofrimento após o desencarne. Porque todos nós, intimamente, no fundo das coisas, somos irmãos. E esse é o laço que une todos os seres, inclusive aqueles seres que estão dentro da nossa casa. Uma vez que sabemos que aqueles que hoje estão no lar comigo, amanhã poderão não estar, e ontem possivelmente não estiveram. Então a família de Deus é muito maior do que aquela família que está dentro de casa. Libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. Comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Essa expressão filosófica, comecei a ver mais alto, mas também é real, porque ele se liberta dos olhos da carne, porque ele mesmo desencarnado, ele ainda mantinha os olhos da carne, ele via como se estivesse vendo com os olhos da carne. E depois dele deslumbrar, vamos dizer assim, para a vida espiritual, ele consegue ver mais longe. É como se ele colocasse binóculos e conseguisse ver com maior amplidão. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Então, vejam que agora ele volta ao lar apenas como um trabalhador, como se ele estivesse em qualquer outro lar prestando auxílio, que é esse o espírito que nós devemos ter. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Ele voltava para casa para prestar auxílio nas suas possibilidades, o melhor que ele pudesse. Abstive-me de encarar o segundo marido como um intruso da minha casa, que modificara os meus propósitos, das minhas experiências, para ver apenas o irmão, que necessitava o concurso da minha experiência. Então ele passou de ver o segundo marido como um antagonista, mas apenas como mais alguém, mais um ser humano, em que nós podemos ajudar. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Então, aqueles filhos que, na idade da Terra, eram mais novos, são espíritos tão antigos ou até mais que ele. E esses filhos, enquanto na carne, como eles estão desenvolvendo a maturidade terrestre, ele auxiliava, como ele dizia, auxiliava dando-lhe conhecimentos novos. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Então veja que todo esse sofrimento por qual ele passou,
O sofrimento veio inicialmente da não aceitação da sua nova condição. Inicialmente o sofrimento veio porque ele olhava a sua família da forma como ele citava. O sofrimento normalmente ele vem de não aceitação. Não aceito alguma coisa, eu sofro por causa disso, porque eu queria que fosse do meu jeito. Então o sofrimento ele vem da não aceitação. Então ele passa a aceitar, deixa de sofrer. E com isso ele consegue despertar para outras coisas, como ele diz, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Então, ele se liberta dessas coisas e ele começa a prestar atenção para fora, para o que lhe chama. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução da criatura. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes, agora, eram muito mais altas que a dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhes os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente, o nosso lar, revelara novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Ele se permitiu, ele passou a permitir-se observar, ele se distraiu, ele desviou a atenção daquilo que lhe trazia sofrimento, que era as coisas da terra, e aí ele conseguiu se abrir. Isso é uma consequência natural. Quando nós deixamos de voltar a nossa atenção para determinadas coisas, nos prender a determinadas coisas, a nossa atenção forçosamente se liberta para outras coisas. E como ele estava no mundo espiritual, ele despertou para as belezas que lá existem. Como ele diz aqui, a luz do sol, os pássaros, o vento. E traz-lhe harmonia. Ele começa a experimentar o sentimento de paz. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, que é o que ele relata no primeiro livro, no livro anterior. Quando ele chega em nosso lar, após aquela temporada no umbral, e ele chega enfermo. Tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Especialmente no filme Nosso Lar, nós observamos esse aspecto. A preocupação extrema que ele tinha consigo próprio, a preocupação que ele tinha em se comunicar com a casa, em transmitir para a esposa e para os filhos que ele estava bem, em querer as coisas dele antes dos outros. Ele mostra isso no primeiro livro. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Então ele não se preocupa, ele não tem mais o desejo daquelas conversas frívolas que é retratado muito bem no primeiro livro, em que ele estava preocupado em conversar com as pessoas, contar dos seus problemas terrenos, ouvir das pessoas os problemas pelas quais elas passavam. Então, ele se alimentava disso. E, a partir de então, a conversa que espiritualiza lhe traz maior interesse.
Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Naturalmente que se você está no mundo espiritual e quer se ligar com as coisas da terra, são laços inferiores que vão te unir. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. Já não queria mais aquele tipo de conversa. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Então, na câmara de retificação, quando ele se dirigia a alguém, quem ele procurava? Alguém que precisava de ajuda. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, Narcisa falou-me uma vez. Então, ela percebeu essa transformação dele e teve com ele para relatar. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Então, ele começou a renovar-se mentalmente. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Eu sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Então veja que ela ressalta para ele, que ao mesmo tempo que ele experimenta uma alegria ao contato com essas novas coisas espirituais, aqueles assuntos de ordem terrena lhe trazem tédio, lhe trazem desinteresse. Ele já não se interessa mais por aqueles assuntos. Isso acontece com nós aqui na nossa vida comum. As coisas que vão ficando no passado, nós não vamos deixando para trás, nós estamos vivendo as experiências novas, estamos vivendo hoje. Nós não ficamos presos ao nosso passado, ou pelo menos não devemos ficar. Seu coração é uma taça iluminosa aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Então o coração dele agora é uma taça que brilha por fora, mas vazia por dentro dos sentimentos antigos. E ele relata, não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio, quanto às situações de natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico. E aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Encha a sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem
se engolfa apenas em círculos e raciocínios, em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verificam que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como um instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Esse trecho tem ensinamento muito, muito importante para nós. Nós percebemos isso no nosso dia a dia. Eu gosto de falar sobre as coisas que acontecem a nós diariamente, que são coisas comuns a nós, porque é mais fácil nós percebermos e fazermos comparação. Períodos como que você atravessa, há mais facilidade de desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar a oportunidade. Enquanto o espírito do homem se engolfa em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Ou seja, à medida que nós estamos despreocupados com o Evangelho, o que está escrito lá não nos diz grande coisa. São palavras comuns. À medida que nós vamos estudando e estudando, nós vamos percebendo mais, vamos desviando o nosso interesse para o Evangelho, para o ensinamento de Jesus. E aí o que acontece? Esses sentimentos superiores vão despertando em nós. E aí começamos a ver as coisas de forma diferente. Começamos a entender com mais profundidade o que Jesus nos transmite. Porque nós estamos interiorizando. E aí as coisas começam a se abrir com mais facilidade. Isso não acontece conosco nos assuntos corriqueiros, nos assuntos, se eu sou um estudante, aquela disciplina que me interessa mais, à medida que eu vou, porque me desinteressa, porque me desperta interesse, à medida que eu vou estudando, eu vou aprofundando o meu conhecimento e eu vou vendo com maior amplitude o que a tal disciplina mostra. É assim com tudo. No nosso ambiente de trabalho, em todo lugar é assim. Então é bom nós termos essa percepção para compreendermos o que está sendo dito aqui pela Narcisa e para percebermos a importância de nos aprofundarmos no conhecimento do Evangelho, no estudo do Evangelho. Porque precisamos estudar não apenas uma vez, mas estudar e estudar e estudar. E conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio que deve você aproveitar os novos cursos de serviços instalados no Ministério da Comunicação, que é outro ministério. Para quem lembra de nosso lar, ele passou uma grande temporada trabalhando com Narcisa nas câmaras de retificação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis do homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer as experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer ao alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Então é isso que André nos conta no seu primeiro capítulo. Ele mostra a transformação que ele passou, as novas experiências, as novas experimentações que ele tem,
a grandiosidade da vida espiritual, do mundo espiritual, que abre para os seus olhos. Mas isso não veio à toa, não veio de graça. Foi à custa de esforço, à custa de sofrimento, à custo de vontade. Mas não aquela vontade vazia que nós costumamos ter, que nós queremos alguma coisa e ficamos sentados esperando. Ele não. Ele teve essa vontade e trabalhou por ela. Ele, orientado muito bem pelos amigos do nosso lar, ele seguiu as orientações. Ele buscou e, por causa disso, ele se saiu vitorioso e pôde galgar novas experimentações. A partir do capítulo 2, nós vamos ver, então, os detalhamentos de como acontece essa experiência que ele vai passar junto ao Ministério da Comunicação, que, como eu falei no início da nossa palestra, ele passa uma semana com esses instrutores em trabalhos junto à crosta terrestre. Então, pronto, eu queria agradecer a todos a atenção, espero que tenhamos conseguido aprender perfeitamente para que nós possamos aplicar nas nossas vidas, despertar o interesse pelo estudo do Evangelho, pelo estudo do ensinamento do Cristo.